Bom dia, vamos fazer a nossa oração, conectar com a espiritualidade para continuar nosso estudo hoje. Vamos lá. Amado Mestre Jesus, bom Espírito presente aqui, vamos para mais um estudo, aumentar um pouco o nosso conhecimento, mas não só aumentar o nosso conhecimento, também colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos, porque só estudar não adianta e sim temos que praticar nossa reforma, nossas melhorias e que nós possamos com isso fazer com que a nossa estadia aqui no planeta Terra seja útil, seja bom e sendo assim damos iniciado o nosso estudo de hoje, que assim seja e assim é. Então o assunto hoje na página 213 é simpatia e antipatia terrena, né? Então vamos lá, na pergunta 386, pergunta assim: pode dois seres que se conheceram e estimaram-se encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? Aí o espírito responde: reconhecer-se não. Pode, porém, sentir-se atraído um para o outro. E frequentemente diversa não é a causa de íntimas ligações fundada em sincera afeição. Um do outro dos seres se aproxima devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resulta da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Então, gente, quando a gente está aqui nesse plano, né, muitas vezes a gente se sente atraído por alguma pessoa, por amizade, por amor, né? Um amor entre aspas, que o amor que nós conhecemos aqui não é o verdadeiro amor que se vive no amor espiritual, né? Mas vamos botar como se fosse um amor. Então, a gente, há várias circunstâncias, vários jeitos, né? Que a gente encontra aqueles que nós gostamos, né? Que nós nos sentimos bem perto, né? Que nós estamos aqui, mas nós somos uma família espiritual. Muitos aqui, quando estão perto um do outro ou na família, eles já vêm com esse planejamento, porque já vivem numa comunidade espiritual, né? Então, muitas vezes você nasceu aqui, mas de repente uma pessoa que é da sua família espiritual nasceu em outro país, em outro estado, em outro município, em outro bairro, e às vezes quando vocês se cruzam, vocês se sentem bem, né? Ou se sentem mal, né? Por causa de quê? Porque já houve uma convivência. Então, uma coisa que nós temos chama-se magnetismo, né? É como se fosse um imã. Quando você passa perto, você sente alguma coisa, ou bom ou ruim. Ou seja, então, o que acontece é um magnetismo também ajudado pela espiritualidade para que faça esses encontros, né, para o bem ou para o mal, ok? Daí na letra A responde assim ainda: não lhe seria mais agradável reconhecer-se? Ele responde: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Depois de mortos, reconhecerão e saberão que tempo passaram juntos, ok? Então eles perguntam assim: não seria mais fácil, por exemplo, eu vim para a Terra e perguntei: como é que você está? Né? Nós já vivemos tantas existências juntos, tantas vidas juntos, né? Não, isso não é legal, porque muitas vezes essa pessoa pode ter feito mal a você, um mal muito sério, e você veio aqui para um acerto de conta, né? Para o perdão, para poder um ajudar o outro, um esquecer aquilo que foi feito lá atrás, né? Porque todo mundo sabe, gente, que o espírito é imortal. Ele, por ser imortal, muitas coisas que acontecem aqui é como se fosse um teste para nós. Como se fosse, não, é um teste para nós, né? Então vamos lá. Você matou alguém, fez mal a alguém. É só por essa vida, porque lá em cima você vai descobrir que isso foi um teste para você, para saber se você iria perdoar, se você não iria cometer esse erro, né? Mas se você cometeu esse erro, você vai ter uma nova oportunidade de um novo acerto de contas. E se você não cometeu, você conseguiu passar por aquilo, você vai ter seus méritos.
vai ter seus méritos. Então você vai ser cada vez evoluindo e cada vez num ambiente melhor, num local melhor, com melhor amizade, com o melhor amigo, sua família espiritual vai ser uma família mais agradável, né? E na pergunta 387, pergunta assim: a simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Ele responde: não. A simpatia tem sempre por princípio um anterior conhecimento? Ele responde: não. Aí ainda completa assim: dois espíritos que se ligam bem naturalmente se procuram ao outro sem que se tenha conhecido como homens, né? Ou seja, às vezes você foi agregado a uma nova família espiritual, mas nunca teve uma vivência aqui no planeta Terra ou em outro planeta com esse outro espírito. Mas quando vem para cá, um se atrai pelo outro, um quer conhecer o outro, um se sente bem perto do outro, porque tem os mesmos pensamentos, tem a mesma vibração, o mesmo magnetismo, né? Ou seja, vive numa mesma vibração. O que é viver numa mesma vibração? Todo mundo que quer praticar o bem e que realmente tem isso dentro de si, dentro do seu coração, com aquele outro ser que está pensando a mesma coisa, vão se sentir atraídos. Vão se sentir atraídos, né? É o mesmo caso, você está pensando numa coisa boa, certa, e o outro pensando só em maldade, em ruindade. Quando você se aproxima desse espírito, as vibrações são ruins, você logo sente no seu organismo. Então, muitas vezes, irmãos que aqui vivem e conhecem um outro, não quer dizer que sempre viveram juntos em outras existências, né? Mas tem o mesmo pensamento e a mesma vibração de bondade ou de maldade. Na 388, eles perguntam assim: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso não serão feitos de uma certa relação de simpatia? Ele responde: entre os seres pensantes há a ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto da ciência, que mais tarde compreenderei melhor. Ou seja, gente, quando você tem um magnetismo, né? Então você atrai o outro para perto de você, né? Por exemplo, os apóstolos de Jesus, né? Eles foram trazidos aqui e foram escolhidos lá no plano espiritual. Eles não foram escolhidos aqui. Eles já vieram escolhidos do plano espiritual. Então, através do magnetismo, eles foram se conectando, eles foram se aproximando um do outro. E Jesus foi atraindo esse, porque existia um magnetismo. Então, Jesus já sabia quem eles tinham que escolher e quem eram os seus apóstolos. Ok? Então, vamos ficar por aqui, né? Agradecer a espiritualidade, agradecer esses irmãos que estão aqui conosco estudando. Ok? Então, vamos lá. Obrigado, Bom Espírito, obrigado pela presença de vocês, obrigado a esses irmãos encarnados que estão aqui nos ouvindo, estudando conosco, que foram trazidos, que eles possam compreender que praticando bem, tendo bons pensamentos, que a vibração de vocês mudam, né? E vocês com isso vão ser ajudados, vão ser levados para tratamento e vão conseguir sair dessa vibração, desses pensamentos ruins, né? Então vocês precisam aceitar a ajuda desses nossos irmãos que vêm aqui buscar vocês. Vocês precisam mudar o padrão vibratório de vocês. E sendo assim, dando como término nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é.